A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo. Eu sou Odirley e vou gravar aqui o comentário da lição de número 12 da nossa escola bíblica dominical, que tem por título Os Pães da Proposição. Nós estamos no terceiro trimestre de 2018, já estamos findando esse trimestre com a graça de Deus, onde nós temos estudado o livro de Levítico. O tema desse trimestre é adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. O próprio tema do trimestre já mostra para nós que nós não vamos encontrar aplicações diretas para a igreja no livro de Levítico, mas nós vamos encontrar princípios, símbolos e tipologias que podem ser aplicada à igreja. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um endereço para que você possa baixar esse slide para você ilustrar a sua aula. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, toque no sino e, querendo Deus, nós estaremos gravando esse breve comentário todas as semanas, com o objetivo de trazer um conhecimento prévio para o aluno e também para os professores sobre o assunto que será tratado no próximo domingo. Então, o título da nossa lição é Os Pães da Proposição. Para um melhor entendimento, nós podemos parafrasear esse título da seguinte maneira: os pães da presença, os pães que estavam na presença de Deus. Você pode observar na ilustração de abertura dessa aula uma mesa com os pães. Observe já a diferença que você encontra entre um pão que do contexto judaico e um pão do nosso contexto, tá? Veja que é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos, quando se fala de pão. Quando eu falo de pão para o meu aluno, na cabeça dele vai vir o pão francês, o pão de forma que ele está habituado, e jamais ele vai imaginar este formato de pão, tá? Por isso a importância de você ilustrar a aula, porque muitas vezes você que tem um conhecimento da cultura judaica e sabe como era o formato do pão naquele contexto, e você imagina que o aluno sabe também, mas muitas vezes o aluno não sabe. Quando você fala, ele traz na mente dele um modelo que ele conhece agora. Então a importância de você ilustrar a aula para que haja um melhor aproveitamento, tá? Então eu disse que esses pães eles estavam na presença de Deus. Por que eles estavam na presença de Deus? Porque eles estavam situados num lugar chamado Santo do Tabernáculo. O tabernáculo, nós já vimos na aula passada, foi uma construção a qual Deus revelou para Moisés. Deus ordenou que Moisés construísse esse tabernáculo, que era uma tenda que continha ali algumas repartições, e Deus ordenou a construção desse tabernáculo para que ele habitasse nesse tabernáculo. Então Deus, ele desejou tabernacular, ele desejou estar entre os israelitas, e para isso ele pediu que construísse uma tenda para ele estar habitando ali. Então Deus habitava no tabernáculo, a sua glória estava no tabernáculo, e esses pães eles estavam então dentro do tabernáculo, no lugar chamado Santo. Então por isso que nós dizemos que eles são os pães que estavam na presença de Deus, tá? No decorrer desta aula, nós vamos estar analisando o significado desses pães, tá? A tipologia e a simbologia desses pães, e aplicando para a igreja nos dias atuais. Já de antemão, nós devemos entender o seguinte: o pão para nós hoje, ele não é tão importante quanto era na cultura israelita. Nós hoje utilizamos o pão no café da manhã ou no café das 3, mas ele não é a nossa refeição principal. Já na cultura judaica, o pão se tratava do alimento principal do judeu. Era como se fosse o feijão e arroz para nós brasileiros. Então o pão era vital para a sua subsistência, tá? Era o principal alimento. Então o pão ele era símbolo da manutenção da vida física. Guarde isso na sua mente e nós já estaremos aplicando isso no decorrer do comentário dessa aula. Vamos passar aqui para frente, tá? Comentando a nossa lição. Nosso texto áureo: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão
da vida. Então aqui nós temos Jesus, né, falando aos seus discípulos, tá? Ele está dizendo que aquele que crê nele tem a vida eterna, e ele é o pão da vida. Eu disse que, né, para o judeu, o pão ele era fundamental para a manutenção da vida. E Jesus, sabendo disso, ele fala que para a pessoa ter a vida eterna, ele é tão fundamental quanto o pão era fundamental para a pessoa fazer a manutenção da sua vida física. Se a pessoa quer ter posse da vida eterna, ela precisa se alimentar de Jesus. Da mesma forma que um judeu sem pão, né, ele morreria de fome, ele não teria, né, os nutrientes necessários para a manutenção da sua vida física. Sem Jesus, o homem não tem os nutrientes necessários para a manutenção da sua vida espiritual, para galgar a vida eterna. É isso que Jesus está colocando, né, para os discípulos, tá? A verdade prática. A palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. Jesus é a palavra viva. Em João, né, capítulo 1 e verso número 1, né, e por todo ali, até o verso de número 15, vai falar, João vai nos trazer a encarnação da palavra. Ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? Então ele está falando de Jesus. Jesus, né, ele é a palavra encarnada, ele é a palavra viva, tá? Então, a vida, né, da nossa alma e até do nosso próprio corpo, a vida eterna, ela está relacionada ao quê? Ao poder da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 1 e versículo de número 3, né, o autor deixa bem claro que tudo, né, que existe é sustentado pelo poder da palavra de Deus, tá? Então, sem, né, a palavra de Deus, jamais nós podemos existir e subsistir, tá? Sem a palavra de Deus, a vida é impossível. É isso que está explanado aqui na nossa verdade prática. Vamos aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está lá no livro de Levítico, capítulo 24, do verso 5 até o verso de número 9. Nós temos aqui as instruções, né, de como seria feito, né, os pães que estariam então lá dentro do tabernáculo, os pães que estariam diante da face de Deus, que estariam na presença de Deus, tá? O objetivo geral, né, o que nós queremos, né, ao ministrar essa aula? Nós queremos compreender que a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Então, já de antemão, né, você vai ao fim dessa aula conseguir entender que aqueles pães, né, que estavam lá no tabernáculo, sobre a mesa da proposição, eles simbolizavam a palavra de Deus, né, que é o alimento que nos sustenta, tá? Os objetivos específicos. Os objetivos específicos, né, estão dentro do objetivo geral e são o conhecimento, o ponto que nós queremos chegar em cada tópico da nossa lição. Lembrando que a nossa lição ela está dividida em introdução e depois 3 tópicos que estão divididos em seus respectivos subtópicos e na conclusão, tá? No primeiro tópico, nós queremos mostrar o significado dos pães da proposição. No segundo tópico, nós queremos reconhecer a palavra de Deus como pão da vida. E no terceiro tópico, conscientizar de que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, tá? Então são essas, né, as nossas diretrizes da nossa aula, tá? Introdução. Os pães da proposição ficavam num dos lugares mais nobres e reservados do tabernáculo, tá? Então, como eu disse de antemão, os pães da proposição, eles ficavam no lugar chamado santo do tabernáculo, né?
tabernáculo, então, a tenda em si, ela era dividida entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. No lugar santo dos santos, como você pode ver aqui na ilustração, ficava a Arca do Concerto, né, que simboliza o trono de Deus, tá? E nesse lugar santo dos santos, o sacerdote só poderia entrar ali uma vez por ano, tá? E antecedendo esse lugar santo dos santos, tinha um lugar chamado santo, onde estava, né, o candelabro, que nós estudamos na aula passada, o altar de incenso, que você pode observar na figura, e a mesa com os pães da proposição. Nesse lugar santo, só poderia ter acesso os sacerdotes, tá? Quando o sacerdote entrava nesse lugar santo, à sua esquerda ele ia encontrar o candelabro. O candelabro, a luz do candelabro, ela tinha que arder constantemente. Nós estudamos na lição passada, tá? Após o candelabro, praticamente à frente do sacerdote, estava o altar em que se queima o incenso. E à direita do sacerdote, à frente do candelabro, estava então a mesa com os pães da proposição. Então a luz do candelabro, né, ela iluminava a mesa com os pães da proposição. Isso aí vai ter um significado, né, para nós. Aqui, né, destacado então com esse círculo, né, para que você possa ver aí a mesa com os pães da proposição. A simbologia é claramente cristológica. A luz do Evangelho mostra ao pecador faminto que somente Cristo pode saciar-nos plenamente, tá? Então nós já dissemos na aula passada, né, que o candelabro ele é um tipo de Cristo que ilumina, né, a vida do pecador que andava em trevas, que não conseguia, né, ver nada à sua frente, tá? E os pães, né, da proposição também é um tipo de Cristo, né, porque assim como o pão ele é essencial para a manutenção da vida física, Jesus Cristo ele é essencial para que nós venhamos galgar a vida eterna. Então, o único alimento que pode saciar a alma do pecador é Jesus Cristo, o pão da vida. Da mesma forma, né, o alimento que iria saciar, né, a fome do sacerdote seria lá os pães da proposição que estavam no lugar santo. Então, nós temos aqui essa ilustração, né, que a luz, né, divina, ela vai nos revelar, ela vai nos apontar a Cristo, que é o nosso alimento espiritual, que é o nosso pão vivo que desceu do céu. E isso está revelado nas Escrituras Sagradas, né? Isso que nós ilustramos aqui nessa ilustração. Nessa lição veremos como Deus foi didático, né? Como Deus foi ensinador a Israel ao mostrar-lhe a suficiência da sua palavra nos pães da proposição. Não só de pão viverá o homem, né, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você já se alimentou hoje? Então, o que nós já podemos aplicar, né, de antemão dessa lição, né, para a nossa vida? O pão ele tinha que estar constantemente lá no tabernáculo. Não poderia faltar o pão. Nós vamos ver que todo sábado aquele pão ele tinha que ser renovado. Então há necessidade também de nós estarmos constantemente nos alimentando da palavra de Deus, seja da palavra escrita ou da palavra viva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu faço uma reflexão. Uma pessoa que não se alimenta, ela vai ter força para fazer as suas atividades diárias? Ela vai ter força, né, para andar por aí e cumprir com as suas obrigações? Não. E então nós entendemos aqui a causa de das muitas anemias espirituais que nós encontramos por aí. Muitas pessoas já não se alimentam mais da palavra de Deus, já não desfrutam da comunhão com Cristo,
abandonaram os cultos de ensino, abandonaram a própria escola bíblica dominical, abandonaram, né, o seu devocional, aquele momento que ela tirava para meditar na palavra de Deus, não oram mais a Deus. Essas pessoas, elas não estão se alimentando do pão vivo e do pão que é a palavra de Deus. E se você não se alimenta, você fica enfraquecido. Então o nosso espírito, ele fica enfraquecido quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, tá? E lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala que existe uma guerra entre a carne e o espírito. Quem que vai vencer essa guerra? Aquele que você mais alimenta. Se você alimenta o teu espírito com a palavra de Deus, com oração, com jejum, você vai estar fortalecido espiritualmente. E você vai vencer. O seu homem espiritual vai prevalecer sobre a sua natureza adâmica, sobre a sua natureza carnal. Mas se você não lê a Bíblia, não jejua, não ora, não participa do culto de ensino, não vai à escola bíblica dominical, e só fica na frente de programas, né, que não prestam, só fica vendo aquilo que não se deve na internet, você está alimentando o seu homem carnal. E o homem espiritual vai ficar debilitado, doente, e a carne vai vencer. E por isso que nós vemos muitos crentes hoje professos vivendo na carnalidade. A problemática é que deixaram de se alimentar da palavra de Deus, que é vida, é saúde para os nossos ossos. Voltando aqui, né, o ponto central da nossa lição: os pães da proposição simbolizavam a presença do Deus da provisão. Então, quando o israelita, quando o sacerdote, né, olhava para aquela mesa, porque o israelita comum, como eu já disse, ele não tinha acesso ao santo, ao lugar santo. Ali só era permitido ao sacerdote entrar ali dentro, né? Então era ele que poderia, né, ver ali aquele pão, e aquele pão simbolizava o quê? A presença de Deus, Deus como provedor, né, como sustentador da nação de Israel. Além, os pães da proposição, ele tinha, né, algumas funções. Como eu já disse, no sábado ele deveria ser renovado, e aquele pão ali que era retirado da mesa, que ia ser substituído, ele poderia ser, né, ele se tornava o alimento do sacerdote. Então ele tinha essa função de alimentar o sacerdote, mas também ele era um memorial, mostrando que Deus, né, ele tinha sustentado a nação israelita. Deus era o pão, Deus era o sustento da nação israelita. Por isso que esses pães eram em número de 12, 2 fileiras de 6, simbolizando o cuidado de Deus para cada uma das tribos israelitas. Então o pão também ele simbolizava, né, o cuidado de Deus, a providência divina em alimentar a nação israelita. Os pães da proposição, nosso primeiro tópico aqui. A fim de que os pães da proposição fossem introduzidos no tabernáculo, Deus ordenou o fábrico de uma mesa especial. Então aqui nós temos, né, uma ilustração da mesa dos pães. Quanto aos pães, deveriam estes ser preparados de acordo com uma receita bastante específica. Então nós vamos observar duas coisas aqui: a tipologia, né, desta mesa, que você vai ver que ela é em parte de madeira, em parte de ouro. Isso é um tipo de Cristo, né, que ela sendo parte de madeira, ela simboliza a humanidade de Cristo, e o ouro simboliza a divindade, a realeza de Cristo, tá? Os pães também eles não poderiam ser preparados por qualquer pessoa, né? Era uma tarefa específica dos levitas preparar esses pães. E também o material que era utilizado nesse pão não era qualquer material, mas era um material finíssimo, né? Porque esse pão ia ser um símbolo, um tipo de Cristo. Então não poderia ser com qualquer trigo que fosse. O pão ele não poderia ser preparado com qualquer trigo. A mesa dos pães. Então aqui nós temos a descrição de como era essa mesa, né? Feita de acácia, tá? A acácia então era uma madeira muito dura que existia ali em abundância no contexto ali do povo israelita, tá?
A madeira de acácia, por ser medicinal, evitava fungos e parasitas que poderiam contaminar os pães sagrados. Então veja bem, a madeira de acácia ela era perfeita, né, para simbolizar assim a natureza humana de Cristo, né? Como a natureza humana ela é uma natureza perecível, tá? A madeira de acácia também ela é perecível, porém ela tinha uma propriedade que evitava fungos e parasitas, né? Então ela não se corrompia, simbolizando a natureza de Cristo, que mesmo ele tomando a forma humana, ele não se corrompeu, ele não pecou, tá? As medidas, né? 2 côvados de comprimento, 90 centímetros, 1 côvado de largura, 45 centímetros, e sua altura, 1 côvado e meio, seria 70 centímetros, tá? Toda revestida de ouro fino, recebeu adornos da altura de 4 dedos, bastante apropriados para conter os pães sagrados. Suas argolas serviam para transportá-la. Então, esse revestimento de ouro, né, na mesa, a qual continha os pães da proposição, simboliza então a divindade, a realeza de Cristo. Outro sim, mesa é lugar, né, onde nós desfrutamos de comunhão com nossos amigos, comunhão com os nossos familiares. E mais uma vez, né, a mesa simboliza Jesus. Em Jesus nós desfrutamos a comunhão com o nosso Deus e com o próprio Cristo. Então nós vemos aí a simbologia, né, de Cristo na mesa. E quando nós analisamos todo o tabernáculo, ele tipifica a Jesus Cristo. Os pães da proposição. Os pães da proposição eram preparados todos os sábados pelos coatitas. Quem eram os coatitas, né? Eles eram descendentes de Coate, um dos filhos de Levi. Então eles receberam algumas tarefas, e entre essas tarefas estava cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, da cortina eterna. Não podiam olhar os objetos embalados, carregavam tudo nos seus próprios ombros e não podiam utilizar animais para ajudar no serviço. Então você pode ver que as tarefas ali do tabernáculo e mais tarde do templo, eles ficaram por conta dos levitas, mas havia uma divisão ali entre as tribos, né, de Levi, que descenderam de Levi. Havia uma divisão dos serviços, e aos coatitas, né, coube a tarefa de preparar os pães da proposição, tá? Em sua composição usava-se flor de farinha de trigo, ou seja, a parte mais fina e nobre deste produto. Depois de cozidos, eram postos em 2 fileiras sobre a mesa, sendo entremeados por incenso. 12 pães, um para cada tribo de Israel. Então cada pão desse, né, simbolizava ali uma tribo de Israel, um memorial do cuidado que Deus tinha, né, para cada tribo de Israel, para com cada tribo de Israel. Deus havia sustentado, né, Deus havia, né, e estava sendo o sustento de cada tribo de Israel. E o incenso que estava ali é algo que simboliza a oração que, né, o crente oferece a Deus. E o material que era utilizado então era a parte mais fina e nobre do trigo. Por quê? Porque simbolizava a Jesus, tá? Aí nós temos então mais uma vez a ilustração da mesa, e em cima, né, os pães, 2 fileiras contendo 6 pães. Falta, né, nessa ilustração o incenso, que pelo que nós podemos deduzir do texto bíblico, estaria em cima de cada uma dessas fileiras. Vamos aqui, chegando à terceira parte, a simbologia dos pães. Os pães da proposição simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio do seu povo. Os pães da proposição ou da presença representam ainda a palavra de Deus, que através do Evangelho alimenta o mundo faminto. Então, cada vez que o sacerdote olhava para aqueles pães, ele lembrava que Deus é o sustento do povo israelita. Ora,
O povo israelita esteve peregrinando por 40 anos no deserto. O que produz no deserto? O deserto não produz nada. Como que aquele povo não morreu de fome? Imagina você, segundo aí os historiadores, saíram lá do Egito aproximadamente 2 milhões de pessoas. Imagine você, 2 milhões de pessoas para ser sustentadas no deserto. Como que elas foram sustentadas no deserto? Pelo poder da palavra de Deus. Tá? Pelo poder da palavra de Deus. Deus falou que não ia deixar aquele povo perecer, e Deus honra, Deus cumpre a sua palavra. Eles foram sustentados pelo poder da palavra de Deus. 40 anos. Não passaram fome, não passaram sede. E a sua saúde foi cuidada. As vestes não envelheceram. Então, quantos milagres Deus operou lá? Através do poder da sua palavra. Tá? E se nós queremos sobreviver neste deserto, neste mundo tenebroso, nós só podemos sobreviver através também do poder da palavra de Deus, através da meditação nas Escrituras Sagradas. E através dessa meditação nós desenvolvemos cada dia mais uma comunhão maior com Cristo. E assim nós podemos viver neste mundo de horror que prefigura, que é um tipo de deserto. Síntese do tópico 1. Os pães da proposição apontavam para Cristo, o único que pode saciar a nossa alma. Segunda parte da nossa lição, a palavra de Deus, o pão da vida. Então, aquele pão ele tipificava a palavra de Deus, que é o meio através do qual o ser humano pode encontrar a vida eterna. Assim como os israelitas encontraram a subsistência, a vida, através do pão que Deus providenciou literalmente para eles lá no deserto, nós podemos também encontrar a vida eterna através da palavra de Deus. O povo de Israel, desde o início da sua história, sempre teve uma convivência cerimonial e tipológica com o pão. Nós temos aqui então uma ilustração daquilo que simbolizava os pães da proposição. Nessa ilustração você pode ver ali os 6 pães sobre a mesa, e você pode ver então o incensário no qual era queimado o incenso constantemente em cima dos pães. Tá? O pão então ele simboliza a Cristo, que é o pão da vida. Quer no tabernáculo ou fora do tabernáculo, o pão sempre simbolizou a presença de Deus entre o seu povo. A palavra de Deus é vida, primeiro subtópico do segundo tópico. Durante a peregrinação de Israel no Sinai, os israelitas conscientizaram-se de que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Durante 40 anos, Deus os sustentou com o maná, o pão que descia dos céus a cada manhã. Então aqui nós temos a ilustração do povo israelita, colhendo o maná a cada manhã, recolhendo o maná a cada manhã. Deus sustenta o povo israelita por 40 anos. Como eu disse já de antemão, lá no deserto não havia meios de nascer plantas, não havia chuvas para regar a terra. Os israelitas não tinham semente para plantar naquela terra, mas eles tinham a promessa, eles tinham a palavra que Deus havia dado a Moisés, que Deus os tiraria do Egito e os colocaria na terra prometida. Eles não iriam morrer no deserto. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus tem um propósito na vida de um povo, de uma pessoa, Ele cuida. E eu sempre digo para as pessoas, a problemática não é você estar no deserto. A grande problemática é você estar no deserto sem a presença de Deus. Porque nós podemos estar no deserto, mas se nós estamos cuidados por Deus, nós somos sustentados pela sua palavra, e nós vencemos a prova. Porém, no deserto sem Deus é morte na certa. Eles foram sustentados pelo poder da palavra de Deus. Deus falou que eles não iriam perecer naquele lugar, e Deus proveu o sustento, o maná que veio do céu,
e o sustentou por 40 anos, o povo israelita. Todos sabiam que, apesar das asperezas do deserto, o Senhor jamais os abandonaria naquela árdua caminhada. A palavra de Deus é o nosso sustento diário, segundo o subtópico do segundo tópico. Além do pão, Deus proporcionava cotidianamente ao seu povo água, direção, proteção e iluminação. Tá? Então Deus era o sustento. Deus era o calor durante o frio que fazia a noite no deserto. Deus era o refrigério durante o calor escaldante que fazia durante o dia. Deus era a água. Deus era a iluminação. Deus era a direção. Deus era a proteção. Deus foi tudo para Israel no deserto. Ele cuidou daquele povo. E assim, né, ele faz com os cristãos nos dias atuais. Tá? Ele cuida. Ele providencia tudo aquilo que nós precisamos. Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas. Lembra daquelas dificuldades que você enfrentou no passado? Daquelas situações que você achou que não tinha jeito, não tinha saída, e você achou que era o fim? O que aconteceu? Se você está me ouvindo hoje, é porque Deus cuidou de você. Onde você achava que não tinha porta, Deus abriu a porta. Onde você achava que era o fim, Deus colocou uma vírgula e a tua história continua. Por quê? Porque nós somos sustentados por Deus. Nós não somos sustentados, né, pelo sistema, pela política, pela economia. Quem nos sustenta é Deus. É Deus quem abre porta, é Deus quem fecha a porta. É Deus quem faz sair a água da rocha, é Deus quem abre o mar, é Deus que traz o sustento, é Deus quem nos sustenta diariamente. A semelhança de Davi, eles podiam declarar que o Senhor era o seu pastor e nada lhes faltava. A palavra de Deus é o nosso sustento específico. Na mesa do tabernáculo havia, como já vimos, 12 pães distribuídos em 2 fileiras, sendo um pão para cada tribo de Israel. Entre as fileiras de pães, o incenso. Então, por que havia 12 pães? Cada pão simbolizava uma tribo de Israel. Isso quer dizer que Deus se preocupa com cada tribo de forma individual. Então Deus cuida de cada um de nós de forma individual. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Tá? E muitas vezes aquilo que nós precisamos não é aquilo que o outro precisa. Né? O apóstolo Paulo orou, né, a respeito, né, de uma enfermidade. E Deus falou para ele: a minha graça te basta, Paulo. Então Deus, né, entendeu que Paulo não precisava ser cuidado, ser curado daquela enfermidade. Tá? Mas para outras pessoas que o apóstolo Paulo orou, Deus curou. Tá? Porque Deus entendia que aquela pessoa realmente necessitava de um cuidado naquela área. Então Deus cuida de cada um de nós de forma específica. E Ele sabe o que é melhor para nós. Tá? O que significa, antes de tudo, que Deus alimenta o seu povo, tanto coletiva quanto individualmente, e Ele conhece perfeitamente as nossas necessidades. Síntese do tópico 2, Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Chegando ao terceiro tópico da nossa lição, Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Os pães da proposição são mais o perfeito símbolo do Senhor Jesus Cristo, pois sua missão neste mundo foi e sempre será alimentar-nos com a palavra de Deus, que nós temos, né, João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim jamais terá fome. O que nós observamos, né? Jesus, ele usou essa metáfora do pão muitas vezes em seu discurso, como eu já disse no início dessa lição. Para o judeu, o pão era a principal refeição. O pão era símbolo da sua própria subsistência. O judeu entendia que se faltasse o pão, faltava o meio para a manutenção da vida. Então Jesus se coloca como pão. Ele é o único caminho para que o homem tenha vida. Se faltar Jesus, não existe vida. Tá? Vida eterna à parte sem Jesus não existe.
Jesus, ele diz, né, no próprio Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o pão da vida. Ele é fundamental para a subsistência, para a existência da nossa vida eterna. Tá? Jesus, o pão da vida. O Senhor Jesus, através da sua palavra, revela-se como a água e o pão da vida. Como água, ele mata a nossa sede, a sede da nossa alma. Veja bem, eu sempre digo às vezes, quando eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, que existe um vazio muito grande na alma do ser humano. Tá? Esse vazio ele é infinito. Por quê? Porque ele é do tamanho de Deus. Nós somos criados para viver para Deus. E quando nós perdemos a comunhão com Deus, fica um vazio muito grande dentro da nossa alma. E o homem ele vai tentar, né, preencher esse vazio. É o que nós encontramos lá em Eclesiastes. Nós vemos Salomão percorrendo vários caminhos em busca da felicidade. Ele fala, olha, eu comprei, eu tive mulheres, e eu provei dos melhores vinhos, e eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu cheguei ao final de tudo e descobri que tudo é vaidade, tudo é aflição de espírito e vaidade. Tá? Então, nós percebemos que existe uma sede na alma do ser humano, um desejo por algo na alma do ser humano, que nada neste mundo pode saciar. Às vezes os homens pensam que eles vão ser felizes quando eles conseguiram um carro melhor, quando conseguiram uma casa melhor. Existe uma sede, uma busca dessa felicidade. E o homem vai passar a sua vida inteira buscando essa felicidade. Mas essa sede, né, esse encontro, ele só vai ser, essa sede ela só vai ser saciada quando nós encontramos com Jesus. Porque Ele é a água da vida. Porque Ele nos traz de volta a presença de Deus, que nos traz, né, esse vazio tão grande na nossa alma quando nós estamos apartados dele. Então Jesus é a água que sacia a sede do homem, e ao mesmo tempo ele é o pão que nos alimenta espiritualmente para nós continuarmos firmes nessa caminhada rumo a Canaã celeste. Tá? Então aqui nós vemos o discurso de Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Muitos discípulos de Jesus, né, se escandalizaram ao ouvir esse discurso. O Senhor Jesus, como pão vivo, não se limitou a ficar no santuário, mas encarnou-se e trouxe a presença do Pai Celeste a toda a humanidade. Jesus, o pão da nossa comunhão com o Pai. Nós chegamos aqui então no segundo subtópico. Jesus, como pão vivo que desceu do céu, não precisa ser trocado todos os sábados, como os pães da proposição. Nosso Salvador, além de ser um sumo sacerdote infinitamente superior a Arão, é o pão divino, e do próprio sábado é o Senhor. Aqueles pães, né, eles eram provisórios, eles eram transitórios. Como tudo na antiga aliança era provisório e transitório. E em Hebreus fala que era imperfeito, mas veio Jesus, o perene, o perfeito, o cumprimento daquilo que a antiga aliança apontava. Tá? Então Jesus ele é um pão muito melhor do que aquele pão que o simbolizava no tabernáculo. Tá? Aquele pão ele poderia saciar a fome do sacerdote e proporcionar para ele, né, um nutriente para a sua vida física. E a vida física um dia ela cessa. Jesus ele é um pão muito melhor, porque ele nos alimenta de forma espiritual e nos dá a vida eterna. Então Jesus é um pão divino e muito superior ao que nós encontramos na antiga aliança. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esse é o discurso de Jesus lá em João capítulo 6 e versículo de número 54. Hoje, ao proclamarmos o Evangelho, outra coisa não fazemos senão alimentar os famintos da palavra de Deus. Tá? Nós encontramos, né, como eu disse já no tópico anterior, pessoas desesperadas de um lado para o outro, buscando a felicidade, buscando a resposta para o vazio da sua alma, outros em depressão, pessoas que têm tudo para ser felizes, mas não são. Por quê? Porque lhes falta
a água da vida, lhes falta o pão da vida, que é Jesus. E nós temos esta água, nós temos este pão que é Jesus, tá? E como o próprio Senhor Jesus diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Meu irmão, que a tua boca, né, seja um manancial de água vivas, que você seja um embaixador, que você leve pão ao faminto e água ao sedento. Portanto, evangelizemos e façamos missões enquanto há tempo. A fome espiritual nunca foi tão acentuada como nos dias de hoje. Mas há muitos pregadores, há muitas igrejas nos dias atuais. Há muitos pregadores, há muitas igrejas, porém, muitas vezes, o verdadeiro evangelho, que apresenta Jesus, o pão da vida, que apresenta Jesus, a água para o sedento pecador, ele tem sido deixado de lado. Nós precisamos de pessoas sinceras, honestas, que realmente apresentem a Jesus, não uma placa de igreja, não uma maneira de melhorar de vida, não um caminho para a fama, não um caminho para o sucesso, mas Jesus, o pão da vida, que nos sustenta para caminhar rumo a Canaã celeste. Jesus, a água que mata a nossa sede de Deus, da presença de Deus. É dessa pregação que nós precisamos. Nós precisamos voltar ao princípio, onde nós dizíamos para o Brasil e para o mundo que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e que muito em breve voltará para nos levar para o céu. Seja você esse embaixador, sejamos nós esse embaixador dessas boas novas, esse embaixador, esse distribuidor de alimentos aos famintos. Síntese do tópico 3, Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Chegando à conclusão da nossa lição. No Antigo Testamento, apenas os sumos sacerdotes e seus filhos tinham o direito de comer dos pães da proposição. A única exceção foi Davi e seus homens. Através de Cristo, porém, temos acesso não somente aos pães da proposição, como também ao lugar mais santo do tabernáculo. E todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, lembramos-nos de que Jesus é a presença eterna do Pai entre nós. Ele é o pão vivo da vida. Amém. Que Deus, possa continuar nos sustentando através da pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Que sejamos sempre fortalecidos pela leitura da Palavra de Deus. E através dessa leitura venhamos nos alimentar cada dia mais de Cristo. E sejamos cristãos vigorosos no serviço, na obra de Deus. E que possamos viver em santidade, adorando e levando o Evangelho aos necessitados, aos carentes da Palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, que as bênçãos de Deus repousem sobre o teu lar, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.